Boa noite, Alex. Primeiramente, Boa noite a obrigado todos pela presença aí. Fique super à que é isso, vontade. cara. Vai que é Eu sua. que agradeço o convite aí. Acho que é um prazer estar participando de um evento como esse, estar falando um pouquinho sobre eficiência energética, uma área que me traz tanta paixão, vamos dizer assim, que a gente começa a trabalhar com isso e a gente vai se apaixonando pela área ali. É sempre bom a gente poder ter esse bate-papo e trocar essas informações aí. Beleza? Posso chamar a Bom apresentação demais. aqui já então? Manda ver. Então vamos lá. Já está aqui. Vamos lá, peraí, deixa eu... Pessoal, primeiramente gostaria de me apresentar, então, né? Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Rangel. Eu sou formado em Engenharia de Produção Elétrica na UFSC, né? Me formei lá em 2007. Eu tenho especialização em Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica. Sou mestre em Energia e Sustentabilidade e sou profissional certificado em Medição e Verificação de Performance, né? O CMVP. Então, quem trabalha um pouquinho na área de eficiência energética conhece um pouquinho dessa parte aí, né? Depois, na frente, eu dou mais uma palavrinha sobre isso. Então, eu tenho aí em torno de 12 anos já na área de eficiência energética, né? Sou um profissional certificado na área de medição e verificação desde 2013. Eu componho a diretoria da EII, né? Association of Energy Engineers, Associação dos Engenheiros de Energia aqui no Brasil, né? É uma associação internacional, então faço parte da diretoria aqui no Brasil. E para trazer algumas coisas assim, né? Eu trabalhei na área de eficiência energética da Celesc de 2012 a 2019. Então, nesse período, a gente desenvolveu diversos projetos e alguns deles foram reconhecidos aí nacional e internacionalmente, né? Em 2017, o nosso trabalho desenvolvido na área de chamadas públicas para a seleção de projetos de eficiência energética foi eleito o segundo melhor trabalho técnico no Citenel, que é o congresso na área de inovação e eficiência energética promovido pela ANEEL. Em 2018, a Celesc estava desenvolvendo o projeto Bônus Motor, né? Esse projeto a gente apresentou ele no SEND, né? Que é o Seminário Nacional de Distribuição de Energia, e ele foi eleito o melhor trabalho técnico nesse ano. E em 2020, esse projeto nosso desenvolvido na Celesc, o Bônus Motor, ele foi reconhecido como o projeto de inovação de energia do ano pela EII, né, no EII International Awards, então ele foi reconhecido internacionalmente, né, como projeto de inovação de energia em 2020. Então a gente vem trabalhando desde então aí nessa área aí, né? E hoje a ideia aqui nossa aqui é falar um pouquinho então sobre a ISO 50001, né? Mas eu acho que é mais interessante a gente pensar um pouquinho isso como está ali depois, né? Um guia de eficiência energética, né? Para essa parte da indústria. A gente fala muito da indústria 4.0, essa evolução da indústria, essa parte mais tecnológica, né? E eu acho que nada melhor do que de falando tanto em tecnologia, em evolução, do que se falar em eficiência, né? Então, a ideia hoje é falar um pouquinho, conceituar o que é energia, para a gente se falar a mesma língua, vamos assim dizer. Depois falar sobre eficiência energética, alguns conceitos básicos, enfim. Falar o que seria gestão de energia, o que a gente quer dizer com isso, né? Para em si falar um pouquinho sobre a ISO 50001 e os procedimentos básicos, assim, da implementação, o que a gente precisa para implantar isso, assim, né? Umas coisas mais básicas, obviamente pelo tempo que a gente tem aqui, né? Então, sem mais delongas, começando aqui, né? Se a gente falar um pouquinho de energia, né? A gente tem que entender um pouquinho um conceito, né? O que é energia? Se a gente olhar a palavra energia, ela vem do grego, né? A junção de dois termos, né? Em, dentro, e ergon, trabalho. Traz bem o que é o conceito, né, de energia, né? Que é o que? A capacidade que um sistema físico tem de gerar trabalho, de transferir calor, né? Então, eu gosto de colocar, quando eu falo de energia, esse conceito aqui, que é a primeira lei da termodinâmica, né? A energia, ela se conserva. Ela não pode ser criada ou destruída, né? Mas apenas transformada. Então, a energia, a gente sempre faz um processo de transformação, né? A gente vai ter uma energia num certo formato e a gente precisa dela de uma outra maneira. Então, a gente vai transformar. A gente não vai criar essa energia, ela está sempre armazenada, enfim. Então, a gente faz um processo de transformação. E nesse processo de transformação, a gente tem perdas, né? Então, a eficiência energética vai trabalhar nesse processo, né? Então, o conceito está embutido ali. Se a gente der mais uma olhadinha quando a gente fala em energia, né, a gente não pode deixar de observar
que a nossa sociedade ela precisa de cada vez mais energia para funcionar, né? Então, se a gente buscar olhar quem utiliza, como utiliza, onde utiliza, cara, a gente usa energia praticamente em tudo hoje, né? A residência nossa, se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente vai tomar um banho, a gente usa energia, a gente vai fazer uma refeição, a gente usa energia, a gente vai se informar, a gente usa energia, a gente vai se deslocar para algum local, a gente usa energia, a gente vai para o trabalho, a gente tem energia, então a energia está em tudo. E a gente precisa, a sociedade nossa está cada vez mais dependente, né? A gente utiliza a energia cada vez mais e a energia ela é uma fonte que impulsiona a nossa evolução, né? Se a gente for pensar um pouquinho, buscar, ver o histórico da sociedade, do ser humano em si, né, na nossa evolução, a gente vai ver que essa busca pela energia, por fontes de energia, tipos de energia, ela impulsiona, né? Ela é uma certa alavanca na nossa evolução. E aí eu boto um exemplo aqui para a gente ter bem isso bem claro, né? Que é a descoberta do fogo, né? Como quando o homem descobriu o fogo, em como utilizar o fogo, em como utilizar, como os benefícios do calor foram um grande impulsionador, como a evolução subiu exponencialmente, né? E tem outros casos, se a gente for pensar mais próximo agora, a gente fala da Revolução Industrial, por exemplo, lá atrás, é o quê? Parte de engenharia mecânica, vapor, enfim, a gente começar a controlar como utilizar, isso deu um boom na nossa evolução. Depois a gente passa para a parte da eletricidade, que é uma outra evolução significativa. Hoje a gente trabalha aí com evolução tecnológica, novas tecnologias cada vez surgindo mais aí, e a gente tendo uma evolução exponencial, né? Olha o que a gente está fazendo hoje aqui, né? Falando, conversando, cada um na sua casa, né? No seu ambiente de trabalho, e sei lá, se tu for pensar 10 anos atrás, parecia meio utópico isso, parecia coisa de filme, mas não, estamos aqui, dia a dia, né? Então, é um pouco desse exemplo, Amelie, de como a gente evolui, né, nessa questão da busca, né, trabalhando energia. Se a gente olhar um pouquinho a mais, né, pensar um pouquinho mais em energia, a gente começa a ver que a gente passa por alguns ciclos que estão cada vez mais curtos de crises, aumentos, preços maiores, né? Isso vem se repetindo com uma frequência cada vez menor, maior, vamos dizer assim, né? O ciclo ele se repete com um tempo cada vez menor, né? Então, crises parecem ser cada vez mais longas, né? E falando tanto para a parte elétrica, a parte de combustível, né? A gente, de vez em quando, tem uma crise, aí, uma guerra, como a gente está tendo agora há pouco na Ucrânia, por exemplo, lá para a Europa. Bom, essa guerra da Rússia e da Ucrânia. Peraí, o gás natural, como é que fica? Então, pô, já afeta fornecimento, custo, né? A gente teve guerras anteriores, Iraque, Arábia, aquela região, pum, petróleo, né? Agora a gente vem aqui para o Brasil, pensar um pouquinho na nossa área aqui, crises hídricas, pô, tá chovendo pouco, o que está acontecendo? Pum, crise hídrica, crise elétrica, risco de apagão. Opa, as empresas nossas estão baixando o nível, não vão conseguir gerar energia suficiente, vão acionar mais térmica, custo mais caro, enfim. E a gente sabe que o setor empresarial, nossas indústrias, nossas empresas, elas têm na energia um componente fundamental ali de custos, né? Então, toda a vida que a gente mexe com essa parte financeira, custos maiores, mais dificuldades, isso afeta, né, o setor, as indústrias, enfim, né? Então, a gente precisa ser mais eficiente para a gente garantir a nossa competitividade no mercado hoje, né? E é um mercado realmente, parece meio, sei lá, meio usual, assim, estou falando por falar, mas a gente está cada vez mais global, né? Então, em tudo, né? Em tudo. A gente vê a competição hoje não é mais em nível estadual, regional, Brasil, não. A competição hoje é nível mundial mesmo, a gente concorre com empresas de fora, da China, Europa, Estados Unidos, enfim. Então, a gente tem que ter essa preocupação cada vez maior com essa competitividade nossa, né? Viu, Arthur? Oi. Eu achei interessante que você citou competitividade, e ela tem a ver também com uma outra palavra, que é sobrevivência, né? Isso. E aí, isso me levou lá para o começo da tua aula, que você citou o fogo, né? E isso. tem tudo a ver, o fogo tem tudo a ver, a invenção do fogo tem tudo a ver com
com o tema dessa aula de hoje, porque para a humanidade ter chego na invenção, na descoberta do fogo, primeiro ela passou por um processo, porque ela era nômade, né? E ela vivia da caça. E aí ela teve que encontrar uma maneira de economizar energia. Foi aí que ela inventou a agricultura. Com a agricultura ela conseguiu tempo suficiente para pensar e pesquisar outras formas de sobrevivência, e aí ela descobriu o fogo. Com o fogo veio a metalurgia rudimentar, né, que era o derretimento dos metais mais moles, com ponto de fusão menor, né, que era mais fácil de fundir com fogo, para fazer lança, para fazer uma coisa e outra. Então tudo começou ali daquela questão de economizar energia, né, cara, de racionalizar a nossa energia, né? Não deixa de ser energia, né? Exatamente. Nesse caso, a energia ela estava relacionada com a sobrevivência. Na indústria, com a competitividade. Por isso que eu fiz essa analogia. A competitividade ela tem uma relação com sobrevivência, né? Uma relação bem direta com a sobrevivência. Só muda o contexto. Falou em competitividade, é isso, é sobrevivência. Não deixa de ser uma sobrevivência, exatamente. A gente está meio que numa selva, vamos assim dizer, quando a gente está trabalhando essa questão de indústria, enfim, competição e tal. Então, a gente tem que sobreviver. E para a gente sobreviver, a gente tem que ser competitivo, a gente tem que ser eficiente, né? É isso aí. A gente tem um grande problema, então, né? Se a gente for pensar. A sociedade demanda por cada vez mais energia. Então, a gente tem um aumento pela demanda de energia. Mas, para a gente atender essa demanda que a sociedade precisa, a gente tem que trabalhar com outros critérios, outras questões. Como a gente estava falando, a gente tem que trabalhar de forma econômica, reduzindo custos. Não adianta a gente querer atender a demanda por energia com custos exorbitantes. A gente está se matando, vamos dizer assim. E a outra preocupação também que a gente tem que frisar bastante aqui é a sustentabilidade. Então, a gente tem que preservar recursos, né? Os recursos vêm sendo cada vez mais escassos, a gente vê, né, a preocupação cada vez maior, por exemplo, com fontes renováveis, né, para a gente buscar essas fontes alternativas de energia. Então, é isso, a gente tem que trabalhar, né, para atender essa demanda da energia, pensando nos menores custos possíveis e com o menor impacto possível, né, no meio ambiente, né, sendo sustentável. E a melhor solução para isso que a gente tem hoje é a eficiência energética, né? Mas o que seria eficiência energética, né? Por que a gente está hoje aqui com intensivão, né, 3 dias para falar sobre eficiência energética, né? Então, se a gente for pensar um pouquinho em eficiência, né, um conceito básico, aí volta lá no que eu falei a primeira lei da termodinâmica, né? A energia ela se conserva. Então, na verdade, a gente está trabalhando sempre, quando a gente fala em eficiência, enfim, a gente está transformando uma energia primária em uma energia útil, né? A gente está transformando uma energia elétrica, por exemplo, em iluminação, em movimento, em refrigeração, em calor, ou a gente está transformando um combustível em calor, ou vapor, enfim, a gente tem vários tipos de energia, né? E geralmente a gente está transformando ela para algo útil para a gente. Então, nesse processo, né, a gente tem algumas perdas, né? A gente não consegue fazer isso 100%, transformar de um em outro, né? Então, ela vai ser transformada em outras coisas, outros tipos de energia que a gente não vai utilizar, né? Então, quanto menor for essa perda, né, quanto mais eu conseguir minimizar essas perdas, mais eficiente eu vou estar sendo. Aí eu trago um exemplo aqui que eu acho que exemplifica bastante, né, essa questão de eficiência e evolução tecnológica, né? Então, o pessoal que é um pouquinho... Eu já estou me considerando velho, tenho 41 anos, né? Hoje a gente deve estar falando com gente aqui que nasceu no início até um pouco depois aí dos anos 2000 já, né? Mas lá no início dos anos 2000 a gente passou por uma grande crise energética no Brasil, né? O apagão, né? O que foi esse apagão? Foi resultado de políticas energéticas no Brasil e de crises hídricas, enfim, mas final da década de 80, 90, o investimento no setor energético brasileiro, parte de eletricidade, no parque, né, energético, ele foi diminuindo e a gente não foram feitos os investimentos necessários para alguns anos depois a gente ter uma geração de energia suficiente para atender o que a sociedade brasileira precisava. Atrelado a isso, a gente também teve crises hídricas, secas cada vez maiores, né, que afetaram principalmente a região sudeste do Brasil,
A região sudeste é onde concentra a grande parte do parque hidrelétrico brasileiro, né? O Brasil hoje ainda continua, apesar da evolução tudo, mas a gente é muito dependente ainda das hidrelétricas, né? A geração de energia através de rios, enfim, represas, né? Então isso afetou, né? Lá em 2001 chegou uma hora que faltou energia, teve o apagão. Então a gente teve que começar a racionar a energia. Aquela época, eu boto aqui porque é um exemplo bem legal, né? Se a gente for pensar, o que a gente tinha de tecnologia mais usual para a iluminação, né? Para transformar a eletricidade em luz? Era a lâmpada incandescente, a tecnologia incandescente. O que a tecnologia, o que a incandescente faz? O conceito dela é passar a energia ali aquecendo um filamento até um certo ponto de tão quente que ele fica, ele encandece, né? Ele gera a luz. Então, na verdade, né, a maior parte de energia que a lâmpada incandescente consome, ela não transforma em luz, que é o que a gente quer. Ela transforma em calor. Então, 92% daquilo que aquela lâmpada consome, ela não transforma naquilo que a gente precisa, né? Olha quão ineficiente é esse processo, olha quanto de desperdício que a gente tem. Mas era a tecnologia mais usual, mais simples, mais prática, e era o que era praticado. Então, nessa época ali, eu falo um pouco ali, o governo incentivou muito essa troca, né? E a lâmpada fluorescente, a fluorescente compacta, ela veio como um símbolo, né? Para a gente trabalhar no racionamento, enfim, e tal, na economia de energia. Por que isso? Né? A tecnologia de fluorescência, né, da lâmpada fluorescente, ela converte 32%. Então, ao invés de só 8%, a gente passou a converter 32% daquela energia que a gente consumia em luz. Pô, eu não preciso ter uma lâmpada de 100 watts. Posso diminuir essa lâmpada aí para 25 watts, enfim, sei lá. Então, pô, eu comecei a reduzir 4 vezes o que eu consumia. Pô, é uma economia significativa, né? E durante muito tempo ela foi a tecnologia, vamos dizer assim, mais viável que a gente tinha, né? Quando eu comecei a trabalhar com eficiência energética em 2012, a gente ainda tinha a lâmpada fluorescente como a melhor tecnologia de iluminação ainda, economicamente mais viável, vamos assim dizer, né? Custo-benefício era que apresentava a melhor relação. De uns 10 anos para cá, né, de 2013, 2014, a tecnologia LED vem se tornando cada vez mais difundida, implementada e economicamente viável, né? A LED, ela transforma aí 68% da energia que ela consome em luz. Então, olha a diferença de sair de 8% para 68%, né? Então, quando a gente fala de eficiência, é isso, né? A gente minimiza as perdas e otimiza a utilização da energia primária e energia útil. Acho que esse conceito aqui fica bem claro para a gente pensar, né? E a gente pode aplicar isso em outras coisas, né? Se a gente pensar, a gente tem cada vez a tecnologia evoluindo mais, parte de força motriz, a gente já tem motores mais eficientes, a gente for partir para a parte de refrigeração, de coolers, enfim, de vários tipos de equipamentos hoje que a gente tem tecnologias, formas de operação que acabam trazendo uma economia significativa. E eficiência energética é isso. Quais são os benefícios quando a gente fala de eficiência energética? Então, por que a gente está aqui conversando, enfim, né? O primeiro deles, né? A gente pode enxergar a eficiência energética como um recurso de energia, uma fonte de energia, tá? E ela é hoje o mais rápido, o mais barato e mais limpo recurso de energia que a gente tem, né? Mais rápido. As ações de eficiência energética são muito mais rápidas de implementar do que se a gente tivesse que aumentar, né, o nosso parque gerador de energia, enfim, né, vou ter que botar, de repente, não vou falar de energia elétrica, vou falar de energia térmica. Eu vou precisar de mais energia térmica, pô, vou ter que instalar mais uma caldeira, enfim, então, ou eu posso trabalhar, né, pô, será que não tem como mudar a forma que eu estou trabalhando? Será que não tem, se eu trocar esse equipamento aqui, não vou otimizar a utilização desse calor? Né? Então é isso, né? A eficiência energética trabalha em relação a isso. Ela é mais barata, né? Então se a gente pegar o que já existe aí de projetos que já foram executados, se a gente for pesquisar a bibliografia toda existente, né, o referencial teórico que a gente existe, os estudos, eles mostram que na maioria das vezes o custo para se conservar 1 megawatt-hora, né, de energia é menor do que o valor que a gente precisaria para a sua produção.
E se a gente for pensar ainda em eletricidade, além da produção, a gente precisa transmitir e depois distribuir. Então, tem mais custos atrelados, né? Então, é um custo bem maior, né? Existe um potencial de redução na ordem de 20% hoje, né? Economicamente viável de a gente se fazer, se implementar, né? E os projetos, quando a gente fala em eficiência energética, né? Esses projetos trazem o quê? Economia de recursos, né? Recursos financeiros para a indústria, né? E um ganho de competitividade com isso, como a gente estava falando, né? E a gente tem que pensar um pouquinho na questão também de sustentabilidade, né? Hoje acho que é um tema cada vez maior, quando a gente fala em termos de empresário, setor empresarial, parte de indústria, enfim. Hoje a marca de uma empresa, ela agrega valor quando a gente é sustentável, quando a gente consegue preservar recursos, né? Então, quando a gente está trabalhando com eficiência energética, a gente tem esse viés também, né? A gente tem esse um ganho paralelo também. Então, isso é muito interessante quando a gente fala de eficiência. Pintou um negocinho ali, eu não consegui ler, era importante? Um comentário. Se quiserem botar de novo para a gente ver. Ah, do LED. Né? O LED foi um grande salto na eficiência, realmente. Né? A tecnologia LED ela não é tão nova. Né? Ela não é tão nova. Mas ela não era economicamente viável. Ela era cara. Então, com a evolução que a gente veio tendo nessa questão dos semicondutores, né? E a gente olha hoje, olha o que a gente tem na nossa mão, né? O celular, a gente tem um computador hoje na mão, né? É um exemplo disso, dessa evolução que a gente teve. Então, isso reflete também na questão da iluminação, né? A energia eólica também, ela vem evoluindo bastante, mas eu acho que aí, quando a gente fala de energia eólica, a gente não está falando exatamente de eficiência energética. A gente está falando de uma outra fonte de energia, uma fonte renovável, uma fonte limpa, né? Que ela, em tese, é uma fonte que vem tendo custo cada vez mais barato. Mas, assim, o conceito de eficiência, ele está ligado muito no uso da energia, né? E aí, quando eu falo que a eficiência energética ela pode ser um recurso, uma fonte, é porque a partir do momento que eu deixo de utilizar num local, automaticamente eu estou disponibilizando para ser utilizado em outro, né? Então, a gente pode considerar, por isso, ela como uma fonte, né? Mas eu acho legal a gente falar aqui, porque muitas vezes se confunde esses temas, né? Quando a gente fala de eletricidade, principalmente, o pessoal vem falar em geração distribuída, no fotovoltaico, porque a eficiência energética, vamos instalar um fotovoltaico. Não, tu está instalando um outro tipo de fonte de energia. Tu não está trabalhando com eficiência energética, né? Então é bom a gente ter essa ideia aqui, beleza? Vamos passar aqui. Aqui eu vou falar em duas coisas que eu acho muito importante. Como a gente está falando com o pessoal da indústria, eu gosto bastante de focar quando eu falo com esse tipo de público, né? O primeiro deles, né? A gente está falando de uma empresa ser eficiente, né? Mas uma empresa eficiente, ela obtém ganhos sociais, financeiros, ambientais, ela só tem isso sem comprometer a qualidade do seu negócio. Não adianta a gente tentar falar em eficiência energética aqui e diminuindo o nosso consumo de energia se isso for afetar o serviço que eu presto ou o produto que eu entrego, né? Então, eu não estou sendo... Se eu afetar a qualidade desse meu produto, do meu serviço, eu não estou sendo eficiente. Então, a eficiência, ela é baseada nisso, né? Eu vou diminuir o meu consumo de recursos de entradas, mas mantendo ou até aumentando a minha saída, né? Então, a gente tem que pensar bem nisso, quando a gente trabalha com eficiência energética. Então, primeiro conceito legal aqui, empresa eficiente é aquela que obtém ganhos financeiros, sociais e ambientais, sem comprometer a qualidade do seu negócio, tá? Segundo conceito legal aqui, eficiência energética é baseada em pequenas ações que trazem grandes resultados. A gente não precisa praticar grandes revoluções quando a gente está falando de eficiência energética. Geralmente são medidas mais simples, né? Uma solução tecnológica, a implementação de um processo de automação, uma troca de um equipamento, né? Uma mudança na operação. Então, geralmente é isso, uma fonte alternativa, a gente atrelar essa questão de utilização. Então, geralmente é esse tipo de ação, né? Uma ação mais simples, né? Que reduzem a dependência e o consumo pela energia. Então, acho que esses são dois conceitos legais quando a gente está falando de eficiência para a gente trazer e trabalhar quando a gente for trabalhar com eficiência energética.
Quais são as barreiras que a gente tem hoje, né? Por que a eficiência energética ainda tem tanta dificuldade de ser implementada, as pessoas ainda não têm tanto conhecimento nessa área, né? Primeiro deles, a atenção dentro de uma instalação, de uma instituição, geralmente está focada na operação, né? Geralmente a gente está trabalhando, vamos falar aqui de manutenção, por exemplo, a gente está preocupado se o equipamento está funcionando, não está, quanto de produto está saindo, se parou a operação, parou a produção, não. A gente esquece um pouquinho, peraí, como é que está sendo feito o consumo dessa energia? Que tipo de energia que eu estou consumindo? Será que eu não podia estar trabalhando de uma maneira um pouquinho diferente para consumir menos? Né? Então, a gente esquece um pouquinho disso, a nossa atenção geralmente está focada muito na operação. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, né? A segunda dificuldade, quando a gente fala sobre eficiência energética, é o desconhecimento sobre novas tecnologias. Isso que está sendo feito hoje aqui, isso aqui é legal, fantástico, porque a gente está disponibilizando conhecimento, né, para o pessoal que está trabalhando, enfim, isso é necessário, né? A falta desse conhecimento, dessa atualização, né, ela traz essa barreira, acaba não fazendo muita coisa na área de eficiência. Então, a gente tem essa dificuldade. Terceiro ponto, falta de capacitação técnica dos profissionais. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Eu vou dar um pouquinho do meu exemplo, por exemplo, eu acho que é de grande parte do pessoal que está aqui. Eu sou formado em Engenharia de Produção Elétrica na UFSC. Eu não tive, durante todo o meu curso, nada, absolutamente nada, que tocasse no assunto de eficiência energética, né? Eu, antes disso, fiz um curso técnico, também não vi nada, né? Eu fui ter conhecimento de eficiência energética quando eu entrei na Celesc, em 2012. Né? Trabalhei no setor, trabalhei na área logística, trabalhei na área de manutenção, trabalhei na área específica de engenharia elétrica, enfim, mas nunca vi nada. Fui ver quando eu entrei na Celesc, né? Que as concessionárias têm uma obrigação legal, né, de investir parte da sua receita operacional líquida em projetos de eficiência energética. Então, eu entrei nessa área e foi onde eu conheci eficiência energética. Então, tem esse desconhecimento, né? Falta um pouquinho dessa capacitação, né, dos profissionais hoje no mercado na área de eficiência energética. Um outro ponto, desconhecimento sobre os benefícios financeiros. Eu vou dar um exemplo mais antigo, tá? Não vou citar nomes, enfim, mas que exemplifica um pouco e a gente ainda vê isso, tá? Na Celesc, a gente trabalhava com chamadas públicas para selecionar projetos. Vamos financiar projetos no setor industrial para a área de eficiência energética, né? E teve alguns projetos desses que foram selecionados e na hora de assinar o contrato a gente acabou não assinando porque a direção lá disse, não, isso aí não traz benefício financeiro, não, isso aí não traz nada. Mesmo se apresentando as coisas, as pessoas ainda não tinham aquele conhecimento de saber se, não, a eficiência energética traz retorno financeiro mesmo, né? A gente tem ganhos com isso. E acabaram não aceitando, não fazendo o projeto, tá? Outro ponto aqui que eu acho que entra bem nessa questão da indústria, que a gente fala indústria 4.0, essa questão do IoT, né? A gente fala internet das coisas, comunicação, trabalho em banco de dados também. A gente tem hoje ainda muita baixa capacidade de monitoramento de dados em relação ao consumo de energia e dados específicos mesmo disponibilizados para a gente poder trabalhar, poder fazer uma análise, né? Então, isso a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Acho que essa evolução tecnológica, a gente não tem que ver só no equipamento, no uso final, mas também nessa parte de como eu vou monitorar, como eu vou trabalhar esses dados. Então, essa evolução ela vai melhorar essa questão da eficiência energética, implementação, né, no setor industrial. Um outro ponto aqui, que aí casa bem com o que a gente vai falar da ISO, né? O conhecimento, quando existente, ele acaba concentrado em indivíduos e não em procedimentos da organização. O que eu quero dizer com isso? É a pessoa que tem um conhecimento de eficiência, é ela que sabe como fazer, como implementar. Então, muitas vezes ela sai e esse conhecimento vai embora com ela, né? E aí a gente perde isso dentro da indústria. Então, quando a gente trabalha, o que a gente vai falar agora aqui, que é um sistema de gestão de energia, a gente trabalha para corrigir esse ponto aqui. A gente passar que esse conhecimento ele não fique concentrado em indivíduos, e ele passa a ser procedimentos dentro da organização. Então, ele vai ser compartilhado, né? Então, a pessoa vai sair, mas está ali, procedimentado,
documentado, então a pessoa sabe como tem que agir, né, trabalhar para manter e fazer a melhoria contínua nessa área de eficiência, né? E o último critério que a gente fala ali é a falta de financiamento. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de arrumar recursos para fazer esse tipo de investimento, né? No Brasil, hoje, a maior fonte de investimento na área de eficiência energética são os programas de eficiência energética das concessionárias. Isso foi implementado lá no final da década de 90, início dos anos 2000, né, como uma obrigação legal, né, nas concessões que a gente teve de distribuição de energia. Então, as concessionárias, hoje, as distribuidoras de energia, elas têm que investir um percentual da sua receita operacional líquida. É 0,5%, mas tem algumas questões que vai para o Procel, enfim, mas ela tem um percentualzinho pequeno lá da sua ROL, né, a receita operacional líquida. Só que durante muito tempo, existiam outras leis, outras legislações vigentes, regulamentações, que fizeram com que essa verba fosse focada para o consumidor de baixa renda. O consumidor de baixa renda hoje, na parte do consumo de eletricidade, ele não chega a 4% da energia que é consumida no Brasil. Então, a lei chegou a destinar no mínimo 60% desse investimento nessa área. Então, isso dificulta bastante, principalmente o setor industrial, o setor empresarial, né, a obter recursos para esse tipo de ações e implementações, né. Falei um pouquinho de gestão, né. Então, vamos falar o que seria uma gestão de energia, né, para a gente tentar chegar na ISO. Né. Aqui eu trago o que seria uma gestão típica de energia hoje. Na real, quando a gente não tem nenhum tipo de gestão, assim, né. Então, a gente está dentro do setor industrial, da nossa empresa lá, os custos com energia começam a aumentar e alguém lá dentro, a gente tem que agir aqui. Está tendo alguma coisa errada, vamos tentar analisar, vamos tentar ver o que pode ser feito para a gente tentar reduzir esses custos com energia que estão ficando caro demais. Beleza, então a gente vai vamos tentar fazer um diagnóstico energético do nosso setor, da nossa instalação. O que é um diagnóstico energético? Vamos tentar enxergar, vamos ver como é que essa energia é consumida dentro da nossa empresa, tentar identificar quais são os usos finais que mais consomem, os equipamentos, os setores, enfim. Então, a gente vai desenhar isso, vamos ver quais são as ações que podem ser tomadas. A gente vai desenvolver um projeto de eficiência energética. Legal, foi desenvolvido. Vamos implementar. Estamos implementando as ações. A gente começa a ver a redução do recurso, né? Então, a gente começa a descer essa nossa montanha-russa que a gente está desenhando aqui, né? Começa a ter... Só que a gente não tem controle. A gente não tem gestão em si, né? Tem um baixo controle. Aquilo vai se perdendo com o tempo. E o que acontece? Os custos começam a aumentar de novo, né? E aí a gente vai chegar a um ponto de novo que, está muito caro, vamos trabalhar de novo. E aí, quando não se tem um sistema de gestão, enfim, para trabalhar essa parte do conceito de controle de consumo, né, do desempenho energético da nossa instalação, a gente fica nessa gangorra, nesse sobe e desce aí, né? Ou pior ainda, né, se não tiver ação, vamos começar uma rampa subindo, sei lá até quando. Então, geralmente, o que a gente encontra aí é isso, tá? Então, um sistema de gestão de energia, alguém vai falar? Opa, não, é que um pouco do que você falou da fuga do conhecimento, né? Isso, exato. Começa a implementação, começa a melhorar, só que acaba que a pessoa que está responsável, a pessoa que tem conhecimento não dissemina e sai e volta para a situação anterior, né? E fica nesse vai e vem. Ou aquilo, o relaxamento, tu não tem um controle, tu não está acompanhando os resultados, tu acaba esquecendo, a gente acaba tendo alguns processos ali dentro que acabam se modificando sem ter um controle, enfim, quando a gente vê, a gente já perdeu aquilo tudo que a gente conquistou e os custos dispararam de novo. Então, ou até, vamos pensar assim, a gente falou de evolução tecnológica, né? Passados os anos, a gente vai tendo equipamentos novos, equipamentos mais eficientes, que a gente podia trazer, modificar, alterar, né? Automatizar algum tipo de processo. Quando se tem essa preocupação, essa gestão, né, esse controle, tu começa a ter essa busca, né? E quando tu não tem, sim, a falta da melhoria contínua, né? Faz uma melhoria, exato, e acha que acaba sendo suficiente e exato, fica parado nisso, né? O sistema de gestão de energia é baseado exatamente nisso, né? E é um procedimento que a gente vai utilizar, implantar, para a gente abordar o uso de energia da maneira mais eficiente. E aí é aquele conceito que eu falei antes, né? Produzir a mesma saída, ou até mais, né? Produtos ou serviços,
com a utilização de menos recursos de entrada, menos energia, tá? Então, a maneira mais econômica que a gente tem, né, de melhorar o desempenho energético, a eficiência energética das nossas instalações é atrelar, né, é agregar. É o investimento em novas tecnologias, né, automações, enfim, com investimento também, né, com a gente ter essa gestão, esse gerenciamento de energia. Então, não adianta só a gente trocar novas tecnologias se a gente não controlar, se a gente não gerenciar. Então, quando a gente atrela os dois, a gente tem a melhor maneira, né, tem o melhor desempenho, né? Seria o quê? A gente mudaria um pouco a nossa montanha-russa, ela não seria mais uma montanha-russa. Então, a gente começa ali, né, como a gente falou anteriormente, tem essa preocupação, os custos subiram, então a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai falar um pouquinho mais depois ali, né, se aplicar o sistema, a gente vai ver que a gente vai fazer uma revisão energética, enfim, vai fazer todo esse processo, vamos planejar, né, como vai ser implementado, o que a gente vai fazer, quem vai fazer, quando, onde, como, né, então vamos trabalhar com isso. A gente tem, quando a gente tem um sistema de gestão, a gente tem comprometimento de gestores, então a gente tem pessoas, né, que estão ligadas, comprometidas, né, com essa redução de consumo, né, então isso faz com que as melhorias se mantenham. Então a gente não tem mais aquele sobe e desce, a gente começa a manter aquilo que a gente estava tendo. E aí a gente começa a trabalhar com melhoria contínua. O que é? Manteve, beleza, tá, o que não funcionou legal aqui que a gente pode melhorar para o próximo passo? A gente vai manter o que a gente conquistou, vai olhar onde realmente não foi muito legal, vai investir aqui, nesses pontos, e vai ter uma melhoria. Então, a gente não sobe e desce de novo. Pô, a gente chega num ponto, tem mais um ganho, e a gente começa a trabalhar meio com degrau. Então, a gente faz o ciclo PDCA, né, que é o planejar, fazer, né, verificar e melhorar, e agir. Né, plan, do, check, action. Né, que a gente vai falar um pouquinho na frente ali. Então, quando a gente começa a trabalhar com isso, melhoria contínua, e aí a gente tem a cultura da eficiência energética assimilada dentro da instalação da nossa empresa. Então, o sistema de gestão, ele visa isso, né? A gente não ficar mais com altos e baixos, a gente ter ganhos, conseguir manter isso e ir reduzindo cada vez mais. Tá? Qual é a melhor maneira que a gente tem hoje para a gente implementar um sistema de gestão dentro de uma empresa que traga os melhores recursos? É a ISO 50001, tá? Por que a ISO 50001, né? Não quer dizer que você não possa desenvolver um sistema de gestão, né, controle, enfim, e tal, sem ser certificado. Não, tranquilo, a gente pode. Mas a ISO 50001, ela é um conjunto de normas, procedimentos, requisitos, que foi criado em 2011, né, com o intuito de garantir, né, a melhoria contínua do desempenho energético. Então, ela é baseada em modelos de sistemas de gestão já compreendidos, né? Então, ela segue uns modelos como o da ISO 9001, que é o sistema de gestão da qualidade, ou da ISO 14001, por exemplo, a parte ambiental, que é o que o pessoal mais conhece, né? E por ela ter também esse tipo de... ela ser baseada nesses modelos, essas empresas, organizações que já possuem esse tipo de sistema de gestão implementados, né, procedimentados, já certificados, eles têm uma facilidade maior, né, de implantar o sistema de gestão de energia. Então, a gente é algo que é estudado, enfim, né, para facilitar a vida do setor ali, né, da instalação, da instituição. Ela é elaborada... Opa! Desculpa. Não, tranquilo. E assim, pode-se dizer até que vai criando uma mentalidade que ultrapassa a energia, né? Porque você implementa um tipo de gestão, uma melhoria contínua, você vai aplicando nas outras áreas dentro de uma indústria e vai afetando tudo, né? Melhorando como um todo. Isso. É a base do conceito. Por que tanta gente vai atrás da ISO 9001, por exemplo? É isso também, né? A ISO 9001 ela tem esse conceito da melhoria contínua também, né? Todas elas têm, né? Todas essas ISOs, elas trabalham com esse conceito de melhoria contínua. Então, quando a gente está trabalhando nisso, a gente pode depois levar isso para outras áreas, né? Outros processos. A área de manutenção, a gente está falando aqui com muita gente da área de manutenção. Então, eu trabalhei muito com manutenção. Pô, a gente quer buscar o quê? Eu sempre reduzir corretivas, né? Trabalhar mais na parte preditiva, preventiva. E como é que a gente vai trabalhar com isso? Geralmente, se a gente conseguir, por exemplo,
uma parte de gestão disso, de implementar um ciclo PDCA para a gente fazer essa análise, enfim, a gente vai ter um retorno melhor, né, mais significativo, e a gente vai estar trabalhando sempre, né, para estar mantendo aquilo que a gente conquistou e ganhando coisas a partir dali, né? Esse é o conceito do PDCA, né? Então, a ISO ela é elaborada por um comitê internacional, formado por especialistas, então não saiu de lugar nenhum, não. Ela é internacionalmente, então são pessoas de vários países que se juntam para elaborar essas normas, esses requisitos, né? Ela hoje, a ISO 50001, ela tem mais de 27 mil certificados válidos em todo o mundo, tá? Só 86 no Brasil. E aí eu vou trazer alguns dados aqui que eu anotei aqui fora, aqui, para a gente ver aqui. A ISO 9001 hoje no mundo, ela tem mais de 1 milhão de certificados válidos, tá? No Brasil, a gente tem 18,7 mil certificações válidas, tá? A 14001, que é ambiental, né? A 9001 é a gestão de qualidade, né? A 14001, que é outra que é bastante difundida também, que a gente conhece aí, que é na parte ambiental, ela tem no mundo 528 mil certificados válidos. No Brasil, 3,4 mil, né? Então, a gente vê que mesmo no mundo hoje, se a gente comparar, a ISO 50001 tem um número reduzido, né? Mas ela vem crescendo significativamente, tá? Hoje, o país que tem mais certificações válidas, até um tempo atrás, era a Alemanha, né? A Alemanha, ela passou no início da ISO 50001, enfim, logo depois, o governo alemão investiu muito, né? Ele tornou isso obrigatório em vários tipos de instalações, enfim, a pessoa tinha que ter um sistema de gestão também, trabalhar, né? Geralmente nesses países, assim, onde a gente tem uma dificuldade por geração de energia, né, países menores, enfim, eles têm hoje, né, uma consciência maior em relação à eficiência energética. Então, a Alemanha teve muito isso, né? A Alemanha também ela ficou como um exemplo um tempo atrás na parte de fotovoltaico, né? Também por isso, né? Como é que eu vou arrumar energia elétrica aqui? Pô, tem pouca coisa, vai muito para nuclear, a carvão é cada vez mais poluente, enfim. Então, eles foram trabalhando nesse sentido. Então, incentiva a fotovoltaica, incentiva a eficiência energética, né? Mas hoje a China, né, ela é a que tem mais certificações. A China tem 7,5 mil. E a China vem também nos últimos anos investindo muito, muito, né, o governo chinês em eficiência energética do setor industrial, tá? Projetos, financiamento aí, obrigações de troca do seu parque fabril obsoleto, enfim, então ela vem trabalhando muito nisso, né? E aí eles viram também que é necessário não só investir em novas tecnologias, como a gente falou, mas também como sistema de gestão. Então, cada vez mais a gente vê a China se destacando nessa área também de transição energética, de eficiência energética, né, de energia limpa, né? Eles vêm muito trabalhando isso. E um terceiro país aqui que se destaca também é a Espanha, na Europa. Eu achei interessante aqui até colocar, os Estados Unidos é um dos países que tem bem disseminada a questão da eficiência, mas eles têm só 68 empresas certificadas, né? Então, é aquilo que eu falei assim, não quer dizer necessariamente que eu sou obrigado a ter a ISO 50001. Cara, ela facilita muito, muito. Se tu procedimentar, regular, certificar, tu tem tudo como fazer, né? O passo a passo, o que tu tem que se preocupar, e isso vai te dar muito benefício, né? Mas não quer dizer que ela é obrigatória, né? Na Alemanha, eles tornaram um pouco até para incentivar isso. Um outro dado legal, né? Por que a ISO 50001? Então, desses mais de 27 mil certificados válidos que a gente tem, né, 95% dessas organizações, elas recomendam a sua implementação. Né? Elas, não, vale a pena, faz porque tem retorno. Né? 98% dessas empresas aí economizaram mais do que as metas que elas definiram, ou mais rapidamente, né? Ou economizaram muito antes do que o prazo que elas tinham para alcançar aquelas metas, aqueles objetivos. Né? E com a ISO 50001, né, a gente tem um potencial de economia que varia de 5% a 30%. Né? Então, esse é um retorno que se tem nessas empresas que instalaram aí, que certificaram a sua organização, seus processos com a ISO 50001. Você falou sobre a China e a gente consegue ver justamente esse reflexo na precificação, né? Sim. Justamente essa economia aí que reflete diretamente, né?
A China evoluiu bastante, né? A China, antigamente, a gente via bem lá atrás, ela só copiava as coisas e tal. Hoje ela está na vanguarda de muita coisa, né, gente? A gente está falando aqui, por exemplo, vou tocar num assunto que é carro elétrico, né? Tesla, BYD aí está firme e forte, outras empresas. Então, eles vêm crescendo em vários setores, né? Se tornando referência, se tornando liderança, né? E eles viram que eles precisavam ter um cuidado melhor, né? Eles precisavam ser mais eficientes, né? Para ser mais competitivo, como a gente falou lá atrás, né? Sim. Para E até sobreviver nesse mercado que a gente está, né? A gente tem que ter esse cuidado. Antigamente eles não tinham muito recursos abundentes, enfim, deixa assim e tal. Aí eles começaram a ver que começa a ter dificuldade, as coisas começam a ficar um pouco mais caras, enfim, né? A sustentabilidade também começa a ser um critério, muitas vezes, de escolha, de definição de fornecedores, de produtos, enfim. Então, eles passaram a ter essa preocupação também com a área de eficiência energética. E até atrelado com o que você falou sobre a Alemanha começar ali na vanguarda da solar, a gente consegue ver essa evolução, porque hoje o mercado solar é dominado pelas marcas chinesas, né? E antes eram mais Exato. pelas marcas europeias. Então, Exato. justamente, que entra nessa questão. Né? Isso. Eles têm muita. A geração lá na China, antigamente, era praticamente toda térmica, né? Então, eles investiram muito. Hoje, eles são. O Brasil, durante muito tempo, era quem tinha mais produção hidrelétrica, né? De geração de energia elétrica, por exemplo. Hoje não é mais, já a China há muito tempo. Então, a China vem trabalhando com isso também, o solar. A tecnologia está lá, os caras que estão mandando, os caras que estão investindo, né? Então, eu coloco isso, eu gostei de colocar isso por isso. Pô, se os caras estão indo atrás, né? É porque tem vantagem, né? Senão eles não iriam. Então é interessante a gente trabalhar com a ISO 50001 por isso também, né? Aqui alguns benefícios que a gente tem então, né? O primeiro deles, quando a gente implanta um sistema de gestão, uma certificação ISO 50001, a gente começa a ter uma visão mais objetiva e permanente do uso e consumo de energia. A gente começa a saber, né, como é que a minha instalação consome essa energia, os tipos, como é que é esse processo desse consumo, né? E com isso, a gente começa a ter também a possibilidade de projetar, né? Pô, como é que vai ser o meu consumo aqui na frente? Pô, onde é que eu posso economizar? Onde é que eu tenho oportunidade de economia aqui dentro? Né? Como é que isso aqui vai... se eu implementar isso aqui, como é que isso vai se comportar? Então, quando a gente consegue ter essa visão, isso melhora o planejamento num todo, né? A gente fala muito da transformação digital e tecnológica, né? Eu acho que implementação de qualquer tipo de sistema de gestão, a gente está falando disso. A gente não vai fazer um sistema de gestão para ficar controlando no papel e caneta, né? Não existe isso. Então, a gente tem que automatizar processos, a gente tem que trabalhar na melhoria da comunicação, na aquisição desses dados, né? E, novamente, eu acho que aqui encaixa muito quando a gente fala nessa questão do IoT, da internet das coisas, do trabalho com banco de dados, com informações. A gente está evoluindo hoje aí na inteligência artificial. Acredito eu que daqui a pouco a gente vai ter ali uma inteligência trabalhando, a gente vai jogar esses dados para ela e ela vai trazer as melhores oportunidades para a gente, né, com base nesses dados que estão vindo, trabalhando. Então, isso tudo é evolução, a transformação que a gente tem passando, né? E quando a gente implementa a ISO 50001, a gente otimiza esse tipo de processo, né? Deixa eu voltar aqui, acho que foi eu sem querer. A geração de relatórios e dados sistematizados, tá? Então, a gente começa a conseguir tirar informações mais claras, mais concisas, mais rápidas, né, sobre o consumo de energia, né? Isso facilita a performance de processos, equipamentos. A gente começa a trabalhar isso. Outra questão que é interessante, que a gente tem um reflexo quando a gente implementa isso, é o engajamento e motivação dos funcionários, né? A partir do momento que tu define uma equipe, que essa equipe vai trabalhar com metas, objetivos e consumo de energia, traz resultados visíveis, a gente vê melhoria de indicador de desempenho, tu consegue ter um engajamento maior, né? E tu motiva mais teus funcionários no trabalho, né? E o último ali que a gente falou já, sustentabilidade, né? Então, a gente está falando de melhorar desempenho energético, de reduzir consumo de energia, poupar recursos, né? Uma operação ambientalmente mais sustentável. Então, a gente tem todos esses benefícios que a gente tem com a implementação
a ISO 50001. E justamente o que você falou sobre essa questão dos funcionários, né? A gente, né, trabalhando, a gente vê isso, que eles realmente se apegam a esse tipo de projeto, no sentido de ser uma coisa deles, uma criação que eles fazem parte, Exato. e quando vê essa evolução sendo aplicada no dia a dia, tem muito orgulho mesmo, né? E realmente quer disseminar para o resto da empresa e trazer outras pessoas para o projeto. Então, é uma coisa que se espalha, um benefício geral, não só em números, mas também como qualidade de trabalho das pessoas. A gente vai ver mais na frente, eu não preciso de uma maneira geral, pegar e já instalar a ISO 50001 para toda a minha instalação. Eu posso definir a fronteira, vamos dizer assim, onde que eu quero atuar primeiro. Não, é no departamento, é uma coisa, outra, a gente pode fazer esse tipo de ação também, né? Então tem esse ponto aí. As 50.001, não só a 50.001, mas acho que todas as ISOs, elas têm como alicerce o ciclo PDCA, né? Plan, Do, Check, Action, né? Tá ali, planejar, operar, avaliar e melhorar. Então, é o ciclo da melhoria contínua. Então, o alicerce, a ISO 50001, as normas, os requisitos delas, elas trazem isso, né? Esse é o alicerce, é o que busca, né? Quando a gente busca implementar a ISO 50001, é isso, o resultado é esse, né? É buscar dentro da gestão de energia um processo que a gente consiga acompanhar, reduzir, melhorar o desempenho e ter melhoria contínua, tá? Então, vou passar aqui alguns passos, principais passos, né, baseados bem nesse conceito do ciclo PDCA, para a gente trabalhar um pouquinho, tá? E não se assuste com a numeração ali, né? Então, eu tentei botar uma numeração também para a gente seguir o que a BNT, né, a norma em si, ela apresenta, né? Então, ela tem uma organização. Então, ela tem lá o item 1, o item 2, o item 3, na verdade, é para fazer uma introdução da norma, né? Depois a gente tem o item 2, se eu não estou enganado, ele traz as referências normativas, né, que vão ser aplicadas ali, as normas que foram consultadas, enfim, baseadas. E o item 3 traz termos, definições, né? E aí, a partir do item 4, a gente começa a ter os requisitos para implantação, né, e manutenção, né, desse sistema de gestão da ISO 50001. Então, se a gente linkar aí no P do ciclo PDCA, que é o planejamento, né, a gente vai ter primeiramente o contexto da organização. O que é isso? A gente tem que definir o que é a organização, né, onde que ela está, o que a gente quer, né, com isso, com o sistema de gestão, enfim, né, quais são as expectativas que a gente tem. Então, nada mais é do que a gente fazer uma definição clara, né, e objetiva do escopo e fronteiras desse sistema de gestão de energia. Escopo e fronteiras, o que a gente está falando? Os limites de atuação desse sistema de gestão, né? Quais são os limites deles? Limites físicos, quais são as atividades, as instalações, né? Quais são as decisões organizacionais que eles vai estar atendidos por esse sistema de gestão. Então, a gente tem que ter esse ponto aqui, né? Outro ponto que é importante aqui na hora no passo de planejamento, ligado à liderança, né? Então, a gente tem que fazer aqui, a gente tem que definir quem que vai trabalhar, quem vai ser os responsáveis por esse processo, né? O papel da liderança e da alta direção, nesse caso aqui, né? Eles têm que assegurar e promover a implementação e a manutenção desse sistema, né? Disponibilizar os recursos que a gente precisa, seja financeiros, seja humanos, enfim, né? É parte dessa liderança ali, né? Para fazer, né, essa parte ali. Outra coisa interessante aqui, quando a gente fala de liderança aqui, é a liderança que vai ter o papel fundamental em integrar os objetivos ali do sistema de gestão com o negócio da empresa em si, né? Isso tem que ter uma integração também, né? Para poder ter resultado e para poder ser positivo para a empresa, tá? E aí depois a gente tem a parte aí do planejamento, né, energético. Então a liderança, na verdade, também ela tem uma função específica em estabelecer a política energética da empresa. Então isso vai estar estabelecido com a implantação do sistema de gestão, né? O que é essa política energética? Ela é o principal instrumento que a gente tem para garantir o comprometimento da organização com essa gestão da energia. Então, ela tem que envolver ali a visão e missão da empresa, né, trabalhar isso dentro dessa questão de gestão de energia, né, para evidenciar
né, o comprometimento da alta direção com essa parte de gestão de energia, tá? E ela que vai dar o norte também para o planejamento energético, né? Então, o próximo passo, que seria o planejamento em si, é onde a gente vai definir objetivos, metas e ações relacionadas ao que essa política energética nos cobra, né? É no planejamento que a gente faz a revisão energética. A revisão energética está ligada ao diagnóstico energético que eu citei ali atrás. É onde a gente vai conseguir modelar, vamos dizer assim, desenhar, a gente vai conseguir visualizar em como, né, a nossa instalação, a nossa organização utiliza essa energia, né, como ela é utilizada, quem utiliza, como utiliza, onde utiliza. Então a gente vai começar a identificar isso, quem mais utiliza energia, né, até para a gente poder focar quais são as oportunidades que a gente tem, né, onde a gente pode agir, né. Então tudo isso a gente vai trabalhar aqui nessa revisão energética. E aí depois também a gente tem que definir os objetivos, metas e as ações que a gente vai atuar, né? Então o conceito aqui é esse. É nessa fase aqui também que a gente vai identificar quais são os usos finais, vamos assim dizer, os equipamentos que mais utilizam a energia, para a gente poder focar realmente nisso, né? Eu acho que aí não eu acho que seria a questão também de Pareto. Eu acho que é muito importante quando a gente trabalha com isso aqui, a gente aplicar um pouquinho do diagrama de Pareto, né? Geralmente a gente vê que a relação 20-80, né? Se a gente atuar tem 20% de causas que correspondem a 80% das consequências. Então vai ter ali, sei lá, 20% de usos finais que vão corresponder a 80% do consumo. Obviamente não tão específico, mas essa relação ali, né? Para a gente poder priorizar onde a gente vai trabalhar, tá? O segundo passo que a gente tem ali, né, que a gente for trabalhar, é a questão da operação em si, né? Então a gente vai fazer a implantação das ações, né, quais são as ações que a gente definiu lá. Então é nessa parte aqui. Mas antes disso a gente tem que ter essa questão toda do apoio, né? Como vai funcionar isso? Quem vai fazer o quê? Como vai fazer? Onde vai fazer? Então qual é a competência de cada um que está envolvido nesse processo, né? Conscientizar as pessoas, né? Os participantes disso, né? Trabalhar também como vai ser feita essa comunicação, né? Como é que vão trabalhar esses dados, quando é que ele vai, como é que ele vem, né? E uma coisa importante aqui, tá? Essas informações todas têm que ser documentadas, né? Então a gente tem que ter um controle desses documentos, desses procedimentos. Então isso tudo está nessa fase aqui, né? E depois, praticamente, a parte da operação, implementação das ações, né? Então, vamos implementar o que foi definido, onde a gente vai agir, se vai ser uma troca de equipamento, se vai ser uma mudança de operação, se vai ser automação do sistema, enfim. Então a gente vai trabalhar nessa etapa aqui. E essa questão da documentação, até volta ao que você falou, né, quando a gente viu aquele gráfico de montanha-russa. Porque Isso. se alguém não tivesse documentação e uma pessoa muito importante dentro do projeto acaba saindo, não sabem como prosseguir, como iniciar de novo, iniciar o ciclo novamente, né? Exato. Então, essa parte de documentar é justamente para isso. Quando a gente procedimenta, documenta, a gente passa esse conhecimento para a organização, que é um dos conceitos que a gente tem com a implementação no sistema de gestão. A gente precisa disso, né? Porque se uma pessoa ou outra sair, a gente não perdeu o processo. Tá? Às vezes querem tanto fazer e acabam se esquecendo do mais importante, que é saber como fazer futuramente, né? Ter esse norte, essa direção. Exato, é isso aí. O próximo passo que a gente teria, então, depois de implementar, né, de fazer a implantação, de rodar as ações, a gente tem que verificar, a gente tem que avaliar o desempenho disso. Então, a gente tem que fazer o monitoramento e a medição disso, tá? Então, quando a gente fez o planejamento lá atrás, a gente também já planejou como seria feito esse monitoramento, né? Essas medições. Então, muita coisa aqui a gente tem que usar aí, parte de comunicação, de repente a gente ter algum sensor, alguma coisa que já comunique diretamente, ou a gente vai ter que planejar como vai ser feito esse tipo de medição, qual é o período, de quanto tempo a gente vai olhar, né, para a gente poder fazer a avaliação, a análise do nosso sistema de gestão de energia, né, e o desempenho em si, né, avaliar como é que está rodando o sistema, né, identificar se tem algum ponto falho ou não, se de repente tem algum procedimento que não foi documentado, que não seguiu o procedimento,
o desempenho não chegou, por que não chegou, né? E outros requisitos que a gente tem relacionado a isso, né? Então, é nesse processo aqui que acontece o que a gente fala da auditoria interna, né? Então, a auditoria interna, a gente fala que ela tem que ser objetiva e imparcial, né? Ela tem que funcionar como se fosse um pessoal de fora da empresa chegando, avaliando para olhar, opa, isso aqui está certo, isso aqui não está. Então, na auditoria, a gente vai ter que buscar responder algumas questões, né? Primeiramente, a gente tem que ver se os objetivos e metas estão sendo atingidos, né? Que a gente definiu lá. A gente tem que ver se os planos de ações e os controles que foram estabelecidos ali pela organização estão sendo seguidos, né? Os procedimentos estão seguindo, é isso exatamente que era para ser feito, não é? Né? Se esses procedimentos e planos realmente estão conduzindo para uma melhoria, né? Na questão de desempenho e sistema de gestão, de repente a gente pode identificar que não, né? E aí a gente tem que buscar a melhoria em relação a isso, né? E buscar também evidências, né? Se a gente está tendo essa melhoria contínua, não, como é que a gente vai trabalhar. Então, aqui, geralmente, é que vai sair um relatório do que pode ser melhorado ou não, né? Aqui também a gente tem, nessa etapa, a análise crítica pela alta direção, então eles vão ter que pegar esses dados, esse monitoramento e avaliar o que pode, o que não pode ser feito, o que vai ter que ser definido para ser melhoria, e aí a gente passa para o próximo passo, né? Que é o A aqui, que é o action, mas é relacionado mais à melhoria. Então, aqui no último passo, é onde a gente vai ver as não conformidades, corrigir elas, né? Então, a gente vai trabalhar na correção de tudo ali, pontos que foram apontados, de repente, como revisão, pontos de melhoria, o que a gente pode alterar, que aí é aqui que a gente faz rodar a melhoria contínua, né? A gente faz tudo isso, chega, pega alguns pontos, aí define agora algumas outras ações que podem ser tomadas, e aí a gente volta para o P, né? Então, a gente volta para o planejamento. Então, o conceito da implantação da ISO 50001 é esse, né? É fazer girar esse ciclo aqui, né? Para a gente buscar a melhoria contínua. Eu vou dar alguns pontos aqui só... Opa, pode falar. E até nos projetos que você já trabalhou dentro da Celesc, né, quando você trabalhava com essa questão da eficiência energética, como é que você via a importância, por exemplo, do histórico de dados, né? De ter essa metrificação dos processos que foram feitos e dos impactos que tiveram? Cara, isso era uma dificuldade que existia, até coloquei antes ali, né? A gente trabalhar com esse tipo de dados, né? Numa revisão energética, né? Eu já vou até botar aqui mais ou menos para a gente já conversando, né? Numa revisão energética a gente precisa, né, identificar isso, a gente precisa montar o que a gente fala de uma linha de base, né? Então a gente precisa de dados que a gente consiga trabalhar e consiga modelar, né? Qual é o consumo, como é que a nossa indústria consome, para a gente conseguir trabalhar. E geralmente a gente tem essa dificuldade, tá? A maioria das empresas não tem essa preocupação, não tem esse tipo de dado, aí tem que se buscar ainda, instalar equipamentos para se poder fazer esse levantamento, né? É difícil ter uma indústria que tenha um setor, enfim, uma organização que tenha esse tipo de gestão já, né, de controle, né? Então, a revisão energética aqui, só para a gente situar, o que a gente precisa definir lá? Quanta energia é consumida na organização? Né? Qual é a tendência de consumo? A gente tem que buscar. Onde é que a energia está sendo utilizada? Quais são os fatores que condicionam o consumo daquela energia? Quais são as variáveis que influenciam ali? A gente pode ter, geralmente a gente tem isso, né? A gente tem sazonalidades no consumo de energia, né? Grande parte das nossas instalações. Se a gente for pensar, por exemplo, vou colocar aqui um frigorífico, né? Ele vai sofrer influência do consumo de energia conforme a temperatura externa, né? Porque eu consumo energia para reduzir a minha temperatura interna lá do frigorífico, né? Então, se tiver mais frio externo, eu vou consumir menos energia. Então, ele tem uma correlação, né? Ou, por exemplo, se a gente for falar de uma indústria fabril, né? Fabrica peças de roupas aí. Geralmente, tu tem sazonalidades, né? Tipo de peças, onde tu vende mais, vende menos. Então, tu buscar também quais são esses fatores que condicionam o consumo da minha energia, né? Quais são as pessoas que possuem impactos no desempenho, né? Eu tenho que trazer essa pessoa para esse processo, né? Ela tem que estar conscientizada naquilo que a gente está fazendo, ela tem que entender esse processo, né? Para ela estar auxiliando também, né? Quais são os indicadores que eu posso usar, né? Pô, conseguir desenhar, né? Como é que é?
pô, peraí, que tipo de indicador que eu vou usar agora para monitorar? Porque eu vou ter que monitorar esse meu consumo de energia. Então, tem que usar indicadores que consigam me trazer esse resultado, né? Olhar as oportunidades, como eu falei, para a gente melhorar o desempenho, né? Definir as metas que a gente quer. Qual é a meta? Qual é o meu objetivo de desempenho energético lá na frente? E o que a gente vai fazer, né? Nesse processo, a gente passa para o outro ladinho ali, a gente tem as entradas, quais são as entradas que a gente vai ter para a gente fazer essa revisão, né? Então, a gente tem que buscar dados de consumo histórico, né? Se a gente não tiver, a gente vai ter que, de alguma maneira, pelo menos num período menor, enfim, tentar montar isso, tá? Dados de variáveis relevantes, que seriam essas variáveis que influenciam no consumo diretamente, para a gente poder até montar uma correlação, né? Conforme depois eu quiser fazer uma simulação, por exemplo, eu consigo, se eu alterar a minha produção de X para 2X, como é que vai alterar meu consumo? Então, tem esse tipo de análise, né? Os dados técnicos em si, a gente tem que levantar, né? Ao desempenho, fluxos de processo, para a gente poder identificar onde a gente vai trabalhar, como a gente vai trabalhar, e as partes interessadas, né? Isso seria as entradas do que a gente vai fazer. A partir daí, a gente vai fazer a análise em si, né? Que é essa revisão, essa análise que a gente está trabalhando aqui, analisar o uso, identificar as áreas de consumo, quem mais consome, como consome, né? E identificar as oportunidades. E a partir daí, a gente vai ter a saída dessa revisão energética, né? O que isso vai trazer para a nossa implantação, né? Para o nosso sistema de gestão. Então, ele vai trazer a lista dos usos mais significativos de energia, quais são os equipamentos, os usos, enfim, que mais influenciam, o balanço energético, então, como é que é esse consumo dentro da minha instalação, quem consome mais, menos, quais são as fontes de energia que são consumidas, como elas são consumidas, um padrão de consumo, então, a gente vai montar um padrão para a gente poder fazer essa avaliação, a gente vai ter os indicadores de desempenho energético, a linha de base, que a gente fala, essa modelagem do sistema atual para a gente poder fazer essa comparação, tá? Objetivos, metas, o plano de ação, né? Como é que a gente vai desempenhar, então? Quem vai ser o responsável, onde, como, por quê? E os planos de medição também, lá na frente, na hora do check, lá, como é que eu vou medir, como eu vou medir, o que eu tenho que levar em consideração. Então, isso tudo está nessa primeira etapa, né? Por isso que ela é importante, a revisão energética. Só falando aqui sobre o que você comentou sobre dados também, né? Aham. A Natália comentou aqui no chat que ela já atendeu mais de 50 empresas a respeito de consultoria de eficiência energética e nenhum tinha registro diferente das fraturas dele. E aí, não tem, é difícil, né? muito difícil, é a exceção da exceção. Geralmente, quando tu fala em consumo de energia, ele vai te trazer lá a fatura da energia elétrica, ou a quantidade de lenha que eles consumiram, a quantidade de gás natural lá que foi queimado, alguma coisa nesse sentido. Eles não têm controle específico. Vai trazer só a última conta para você. Essa aqui é o que está dentro da gaveta aqui, o resto eu já joguei fora. Exatamente. Infelizmente, é o que a gente existe hoje. E é essa etapa que a gente tem que evoluir, né? E o sistema de gestão que a gente está falando aqui, a ISO 50001, ela vem para isso, para auxiliar nesse processo, tá? Aqui é um pouquinho também para a gente falar um pouco a importância, eu falei ali da linha de base, da modelagem, né? Eu acredito que vai ser falado ainda, acho que mais na frente, sobre a parte de medição e verificação também, nesse intensivão, né? Então, provavelmente vão abordar melhor essa parte aqui, mas só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, né? Então, geralmente, a gente faz o quê? A gente faz um monitoramento do sistema, vamos chamar assim, o sistema atual, que seria esse período de linha de base, tá? Para quê? Para a gente conseguir modelar isso matematicamente, né? Porque quando a gente for fazer a comparação depois da implantação das ações, aquele sistema saiu, não existe mais. E eu não posso comparar um resultado futuro com o passado, tem variáveis que influenciam. Então, essa modelagem, ela vem para isso, para a gente conseguir fazer essa modelagem, né? Então, a gente vai olhar ali, o pontinho em azul claro, seriam as energias realmente medidas, né? Em laranja ali, seria essa modelagem. Então, a gente joga a modelagem com base nessas variáveis do resultado dela, e a gente consegue ter um modelo que se aproxima bastante do que foi o consumo, tá? A E ali seria as ações de eficiência energética. Então, essas ações foram implementadas, e aí depois a gente tem o que a gente chama de período de determinação da economia, né? Então, que é um sistema que foi eficientizado,
né, depois das ações, a gente mede as ações. Só que eu vou comparar o quê? Aí eu vou pegar essa modelagem que eu fiz, né, e vou aplicar os valores das variáveis que eu tenho ali nesse período de determinação de economia. E aí eu vou simular quanto que aquele sistema, antes das ações de eficiência, consumiam, né? E aí eu vou montar aquela linha laranja ali em cima, tá vendo? E aí aquela área ali sombreada de verde seria a nossa economia de energia. Então, a partir dali, a gente vai medir o nosso desempenho energético. Então, por isso que é importante, né, a gente conseguir fazer essa modelagem, e a importância que a gente tem de um sistema de gestão para isso, tá? E você falou sobre monitoramento, a gente vai tratar, assim, sobre isso no intensivo. A gente vai chegar nessa parte, falar sobre as novas tecnologias que estão no mercado Isso. em relação a isso, e como pode fazer essa questão da melhor forma, né? É muito interessante aqui, eu vou só voltar um pouquinho para falar assim, para quem tiver mais interesse nessa parte de medição e verificação, consultar o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance. Existe um protocolo internacional que ele foi desenvolvido pela EVO. A EVO é uma instituição internacional que trabalha nessa parte. Ela não vai dizer para ti assim, tu vai medir o funcionamento do motor, tu tem que medir dessa maneira. Não. Ela diz assim, procedimento, o que tu tem que se preocupar, o que tu tem que levar em consideração, como levar em consideração, quais são os critérios que tu define que essa tua modelagem está legal, né? Então, lá no começo, quando eu falei, eu tenho a certificação, foi o quê? Eu fiz um treinamento específico, né? Fiz testes, enfim, lá, e eu sou certificado, né? Então, eu sou certificado, consigo aplicar esse protocolo, né? Esse protocolo, ele garante para a gente essa garantia, que os resultados que eu estou apurando com a aplicação deles realmente são válidos, né? Porque a gente pode correr o risco de comparar coisas que não poderiam ser comparadas, né? A gente fala muito, eu tenho que comparar banana com banana, maçã com maçã, né? Não adianta eu comparar maçã com banana. Então, a gente tem variáveis que influenciam, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, tá? Aqui é só um fluxograma do sistema de gestão em si, como um todo, né? Abordando tudo que a gente falou um pouquinho na aula de hoje, né? Então, a gente começa lá, como eu falei no início, a gente tem que definir a política da energia, o contexto da organização, enfim, lideranças, para a gente passar para o planejamento, né? Planejar as ações, como vai ser feito, tal. Depois a gente implementa isso, né? A parte de implementação e operação dessas ações, e a gente começa a acompanhar os resultados disso, né? Que é aquela parte de monitoramento, mensuração. Então, a gente começa a ter um controle dessa área. Então, é nessa etapa aqui que a gente vai verificar quais são as não conformidades, ações corretivas que podem ser tomadas, enfim, e geralmente é atrelado a uma auditoria interna que vai trazer esses resultados melhores para a gente. Isso geralmente é levado para a alta direção, vai avaliar o que precisa ser feito ou não, alterado, uma revisão dessa gestão, e a gente passa de novo lá para a parte da política, precisa ter alguma alteração, não precisa, beleza, vamos planejar então agora que ele foi feito. E aí esse ciclo, né, é a base da ISO 50001, tá? Então, acho que a ideia hoje era mais essa, obviamente que é um procedimento, é um processo que ele precisa de mais dedicação, de mais tempo, né? Existe, tá? Um manual, depois eu posso deixar o link até aqui, o Procobre, né, que é a Associação Brasileira da parte de cobre lá, né, ele tem um guia específico para a implementação da ISO 50001, um guia muito bom, né? A própria ISO 50001, se você for olhar, ela é um conjunto, né, ela tem a norma específica da BNT, ISO 50001, mas ela tem a 50002, a 50003, a 50004, a 50005, a 50006, que são normas que auxiliam na implantação, né, da ISO 50001. Então, esse guia ele traz isso, traz esses roteiros, enfim, ele é bem interessante. Então, para quem realmente tem interesse, né, obviamente, depois, a gente fez todo esse processo, implementou, a gente tem que buscar, se eu quiser realmente certificar, eu tenho que buscar uma empresa certificadora, que seria a auditoria externa, né? E aí, com a auditoria externa, eles vão vir, vão avaliar e vão dizer, não, realmente está certificado, está seguindo os resultados, tal, está implantada. Né? Então, é em relação a isso que a gente tem que trabalhar.
tá? Eu fico aberto agora para dúvidas, mais informações que a gente puder trabalhar, enfim, estou à disposição, gente. Eu já vou deixar o meu contato aqui depois aqui, né? Para quem quiser entrar em contato comigo, é só buscar algum desses contatos aí que a gente está vendo aí, o meu e-mail, tem o meu link do LinkedIn, tem meu telefone ali, meu WhatsApp. Cara, o que eu puder ajudar, auxiliar, indicar, eu estou à disposição também. Beleza? Viu, Bom Arthur? demais. No LinkedIn, tu tá como Arthur Rangel. Arthur Rangel, Laureano. isso. Ok. O que a gente tem de pergunta aí, Pedro Fausto? Olha, tem bastante, hein? Vamos O ver. pessoal gostou da aula, hein? O Pedro Cani pergunta aqui: podemos concluir que as máquinas assíncronas fazem parte da eficiência energética? Eu vou trabalhar muito essa questão assim, eu acho que eficiência energética a gente tem que olhar o rendimento do equipamento, né? A gente tem que olhar como é que é o rendimento dele. Quando a gente está falando, por exemplo, de motores ali, a gente tem que avaliar o rendimento dele em relação ao consumo, né? Se ele tem um percentual maior ou menor, né? Independente se é síncrono, assíncrona, né? A gente tem que trabalhar o rendimento daquele equipamento, tá? Motores especificamente ali, né? Eu vou dar alguns exemplos assim. A gente tem que avaliar o carregamento dele, por exemplo, né? O motor, quanto mais próximo do carregamento dele ali, melhor é o rendimento dele. Não adianta eu dimensionar um motor, por exemplo, para trabalhar em 50% do carregamento dele, que eu vou ter um rendimento abaixo daquilo que é o ideal. Poderia estar trabalhando com um motor menor, com um carregamento mais próximo, por exemplo, com rendimento melhor, aproveitando mais aquela energia primária e energia útil, né? Aqui a gente está transformando a energia elétrica em energia mecânica. Então a gente tem que ter esse conceito aqui, né? Quando a gente fala em motores também é interessante a gente pensar em automação, né? A implantação aí, de repente, de um inversor de frequência que consiga controlar o torque, né, desse motor, em como ele vai trabalhar, para quando eu precisar mais, aumentar esse torque, diminuir. Obviamente, a gente sabe processos que não se aplica isso, mas tem grande parte dos processos que sim, tá? Então, acho que o fundamental a gente pensar é rendimento. Como é que é o rendimento dessa comparado com a outra? Né? E aí a gente trabalhar com essa questão da eficiência energética. Ótimo, não, com certeza. E o Pedro Ivo aqui, ele até entra um pouco na questão sobre a questão do risco para o cliente, você ter que substituir o que funciona por um novo e prejudicar a produção, talvez, e ter que parar. Mas aí acho que você pode dizer mais entre a questão da gestão e do planejamento, né? Isso, exato. Isso aí entra muito no planejamento das ações que vão ser executadas, né? Eu vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu acompanhei, eu fiz a gestão, tá? Numa fundição, uma das maiores que a gente tem no Brasil aqui, um projeto que foi financiado pela Celesc, e a gente teve uma dificuldade muito grande por isso, que a gente tinha que planejar, a gente tem que fazer implantar essas ações, mas a gente não pode parar a produção especificamente só para isso, né? Então a gente teve que fazer toda uma programação para aproveitar paradas de máquinas, enfim, para a gente ir implantando esse tipo de ações. Então isso tem que ser feito na parte do planejamento em si, né? Então de repente, não preciso atuar tudo de uma vez só, de uma maneira só, né? A gente pode ir fazendo conforme, como é o planejamento dessa máquina aqui, quando é que ela vai ter uma parada? Então vou atuar agora aqui, né? Então ir trabalhando nesse processo para tentar encaixar. Acho que, como eu falei lá atrás, não adianta a gente querer ser eficiente se a gente for prejudicar nosso produto, nosso serviço, né? Então, acho que isso entra em parte também, né? Se eu tiver que parar minha produção, enfim, eu vou estar me prejudicando. Então, não estou sendo necessariamente eficiente, né? Então, tem que pesar essas situações e planejar da melhor maneira possível. Sim, com certeza. E até entrando um pouco nesse aspecto de projetos que você participou, o Rafael Almeida pergunta aqui se nesse projeto você já visualizou que um dos grandes pontos de perda energética na indústria são os vazamentos de ar comprimido, esses sistemas de ar. Olha, eu vou assim, não especificamente nos projetos, tá? Mas pelo que a gente estuda, a gente acompanha, a gente vê que o vazamento, cara, é absurdo, assim, né? Agora de cabeça não tenho, mas eu tinha um estudo ali que mostrava o impacto de um vazamento de 1 milímetro, né? Que a gente tinha num sistema que roda 24 horas por dia. Porque se a gente pensar, a gente não enxerga. Então não vai enxergar,
né? Dificilmente tu vai ver um vazamento assim. E aquilo tá ali, tu tá gerando ar ali, é que o sistema tá jogando fora, tá jogando fora, tá jogando fora. Pensa nisso, ó, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tantas semanas no mês, tantas semanas no ano. Cara, dependendo do tamanho, do diâmetro que tu tem do vazamento, cara, esse valor chega a ser absurdo, né? Então, muitas vezes a gente fala que quando a gente fala de energia elétrica em si, né? Se ela fosse visível, se fosse como água, por exemplo, quando tem um vazamento, normalmente a gente enxerga, a gente ia ter uma preocupação muito maior. Mas a gente não vê esse desperdício, né? É difícil a gente enxergar, né? Então, a gente acaba não trabalhando. A área de ar comprimido, de vazamentos, traz um grande retorno, tá? Traz um grande retorno. Não, tive um projeto ou dois que, quando eu estava na Celesc ali, que a gente gerenciou, que atuou na área de ar comprimido, mas não especificamente em vazamento, tá? Eles apresentaram mais a atualização do sistema, enfim, né, troca de motores, tal, para a gente trabalhar nessa parte, mas sei, assim, por estudos que já existem, enfim, né, parte prática que já foi feita, que esse tem um retorno bem significativo. Toda a questão de estar usando controladores de velocidade, né, em vez de usar controlador de fluxo. Também. E até o Vinícius Cunha comenta aqui sobre a ISO 50001 já ser um impacto diferencial na venda de talvez componentes ou monitoramento, né? A gente vê essa correlação direta praticamente. E não vejo muito hoje ainda, né? Diferente do mais do 9001 e do 14001. Elas têm um impacto maior hoje, né? Se a gente for pensar em termos de imagem, de produto, enfim, né? Isso tem um peso maior, né? A 50001 ainda não é muito conhecida, né? Como eu falei lá atrás, na Alemanha, por exemplo, eles tornaram há um tempo obrigatório o sistema de gestão, né? Então, ó, tem que fazer, vocês têm que investir nisso aqui, né? Então, foi onde deu um boom na parte da ISO 50001 lá, né? Eu acredito que a gente deveria ter incentivos maiores, tanto para o setor industrial na área de ação de eficiência energética como um todo, mas também focando nessa parte de sistema de gestão, né? Hoje a gente tem, por exemplo, no programa da ANEEL, a pontuação é muito baixa, por exemplo, lá na classificação de um projeto para receber esse financiamento, se ele apresentar um sistema de gestão ou não. Poderia ser um pouco maior, né? Porque tem uma importância muito grande, né? A gente vê que quando a gente atrela uma implementação de ações com também a implementação do sistema de gestão, o retorno é muito maior, né? Quando a gente trabalha nessas duas pontas. Então, isso deveria ser mais incentivado. E hoje aqui, infelizmente, a gente não tem esse tipo de incentivo, de preocupação nessa parte, né? Sim, sim. E até trazendo agora um combo de perguntas do Marco Antônio. Vamos lá. Que primeiro ele cita sobre se os apagões que tiveram no Brasil teve um impacto já nessa mudança desse direcionamento, né, para equipamentos mais eficientes e esse olhar mais atento a essa questão de gestão. E também, na sequência, quais são as vantagens, né, da certificação da ISO 50001, além da questão econômica. Eu acho que quando a gente fala ali dessa parte do apagão, né, então a gente teve realmente um impacto bem significativo, né? Para vocês terem uma ideia, até antes desse apagão, a gente tem um Plano Nacional de Energia, né? Que é o planejamento a longo prazo da área energética, né? Até então, nunca se tocava na questão de eficiência energética como uma fonte de recursos, vamos dizer assim, para atender o consumo de energia. O Plano Nacional 2030, que foi publicado acho que em 2007, se eu não estou enganado, ele já traz isso. Então, já é reflexo dessa mudança que a gente teve, né? A população, se a gente for olhar, como eu falei, a gente começou a ter esse incentivo, e eu falei da lâmpada fluorescente compacta como um símbolo, e realmente teve essa preocupação maior, né, de utilizar equipamentos mais eficientes. A gente tem etiquetas, né, de identificação do consumo, né, etiquetagem, né, que a gente fala, tem o selo Procel, tem aquela etiqueta da Inmetro, que traz a classificação A, B, C. Então, acho que hoje tem bastante gente ainda que se preocupa com isso, né? Muitas vezes, quando a gente vai comprar um equipamento, a pessoa não leva isso em consideração, acaba comprando, por exemplo, um equipamento lá que tem etiquetagem C, né? Um ar-condicionado, vou dar um exemplo. E o consumo desse ar-condicionado em um ano, aí, o que ele vai consumir a mais de energia do que um equipamento A, pode se pagar a diferença do que o cara achou que economizou.
E ele não vai trocar de equipamento de um ano para o outro, né? O ar-condicionado dura vários anos, né? Então, no final, ele acabou gastando sem necessidade. Então, tem isso, né? A outra pergunta dele era dos benefícios, sobre os né? benefícios, né, da ISO 50001 sem seus econômicos. Cara, o econômico é um dos principais que a gente tem, né? A partir do momento que a gente economiza energia, a gente está economizando recurso financeiro. Mas a gente tem outros que a gente abordou aqui, né? Eu acho que a questão do procedimento, tu conhecer como a tua instalação utiliza a energia, né? Então, tu consegue fazer projeções de consumo, por exemplo, né? Tu consegue se planejar, de repente tu vai querer, eu preciso aumentar a minha produção, mas peraí, como é que vai ser esse impacto? O que eu preciso, o que eu não preciso, né? Eu acho que outro ponto fundamental que a gente trabalhou aqui, documentar procedimentos de como controlar, de como cuidar, né? Isso é importante também, né? Tu acaba tendo um controle melhor ali da tua operação, do funcionamento dos teus equipamentos, né? Tem muitas vezes que isso impacta diretamente no consumo, né? Então, o consumo de energia pode trazer, daqui a pouco, um indicativo que aquele equipamento está chegando próximo da sua vida útil ou precisa de uma manutenção. Então, isso é interessante também. A parte de sustentabilidade, como a gente falou, né? Acho que a partir do momento que tu está trabalhando, tu está mostrando, tu está economizando recursos, né? Então, isso traz retorno financeiro também, né? Retorno de marca, né? Enfim, toda essa parte aí acho que é interessante também. O engajamento, como a gente falou, né? A motivação dos teus funcionários, né? E também a gente pode ter uma melhoria também do nosso próprio serviço, do nosso próprio produto, né? Na qualidade também disso, né? A partir do momento que a gente tem um controle melhor daquilo que a gente está consumindo e como a gente está consumindo, né? Isso pode trazer resultado também na frente para a qualidade desse produto, desse serviço. Com certeza, né? Acho que a gente teve uma boa sequência de perguntas aí, deu para abordar bastante coisa. Muitos comentários aqui elogiando bastante aí a aula, falando que foi muito boa, conteúdo sensacional, que deu para aproveitar muita coisa e realmente enxergar isso no dia a dia, né, das pessoas, como pode impactar diariamente elas, como pode querer essa mudança, né, de ir para esse lado da eficiência energética. Alex, algum comentário mais? Não, bom demais. O pessoal tá... Diversos elogios aqui. O tempo passou voando, eu vi um comentário falando... Pois é, cara. Queria que tivesse mais, ficaria o dia inteiro ouvindo aqui o Arthur e tal. Muito bom, excelente, Arthur. Só comentários muito, muito positivos. Legal. O que você achou? Legal, o pessoal gostou, cara. É um tema que é escasso, né? Eficiência energética, como ESG, por exemplo, né? É um tema muito novo e que o mercado carece de um pouco mais de informação, dados, né? Como até mesmo o gráfico que foi apresentado, que eu vi na hora que o gráfico bateu na tela, o pessoal se empolgou. Porque ali você vê que eficiência energética, quando você fala de eficiência energética, você não está falando apenas de pegar lá a conta de água e de luz todo mês lá com o departamento, sei lá, fiscal, financeiro, que faz lá a liquidação da despesa, e montar um gráficozinho no Excel e colocar aquilo num painel de gestão, né? É algo muito mais complexo do que isso. E eu acho que isso é que traz um grande valor para o público da revista, para o pessoal que acompanha a Traction nas redes sociais e que para o pessoal que aprecia o intensivão, né? É algo que realmente vai além daquilo que fica estabelecido dentro do senso comum. E isso é algo que tem muito valor. Realmente, eu queria aproveitar para agradecer pela aula, que foi sensacional. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui conversando. Eu acho que quando a gente está tratando aqui, conversando, é conhecimento para todo mundo, tanto para quem está aqui, como para quem está recebendo também, né? E ter essa oportunidade aqui de estar conversando com um público tão grande aqui é sempre legal, cara.